Isaías capítulo 54. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Só agradecer a Deus por mais um dia, né? Nós podemos estarmos aqui na casa dele. Que nós possamos estar louvando, glorificando o nome dele, porque só ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Glória a Deus. E hoje eu estou aqui. Eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade. E estou aqui debaixo 100% dependente do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Isaías capítulo 54. E assim diz a palavra do Senhor nesta noite. Canta alegremente o estéril que não desde a luz. Exulta de prazer com alegre canto exclama. Tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da cansada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não os impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as suas estacas. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades isoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. E não te envergonhes, porque não serás confundida, antes esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrará mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, e Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Amém? Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu pergunto para vocês, qual é o tamanho da sua tenda? Eu quero que vocês façam uma análise. Qual que é o tamanho da tua tenda? Você está satisfeito com o tamanho da sua tenda? Você acha que já é o suficiente? Será que está bom? Faça essa análise. E a Bíblia vai nos dizer que mesmo ontem, bem antes, o Senhor já fala: canta alegremente o estéril que não deu a luz. O Senhor aqui, Ele já está nos garantindo que mesmo antes de receber a bênção, Ele já nos garante que podemos nos alegrar. Olha como é maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Esta passagem aqui é de uma mulher estéril, não tinha filhos, e naquela época não ter filho era uma vergonha para a mulher, não era fácil, mas Deus, Ele fez a promessa: alegra-te, alegra-te, porque eu vou cumprir. E às vezes nós deixamos para alegrar quando Deus fez algo para nós, quando Deus entregou uma bênção para nós. Não. A palavra do Senhor nos garante, podemos alegrar, mesmo desta bênção chegar, mesmo dessa vitória chegar, porque ela vai chegar. Se você buscar, ela vai chegar. E no capítulo 2, o Senhor disse: amplia o lugar da tua tenda. Quantos de vocês têm ampliado o lugar? Quantos já pensou? Será que ela pode crescer mais um pouco? Será que ela pode crescer quanto? O Senhor nesta noite, Ele quer ampliar a minha tenda, a sua tenda. É nesta noite que o Senhor quer te entregar a bênção, quer te entregar a vitória. Se você ainda não sabe o tamanho do espaço da sua tenda, e nesta noite Ele está aqui na casa para ampliar e dar um espaço no qual você, somente você no teu coração, sabe
qual será o espaço da sua tenda. E eu trago como tema o tamanho do espaço da sua tenda. Alarga o espaço da sua tenda. Significa romper os limites. Romper os limites. Eu digo para vocês, não tem limite para o tamanho da sua tenda. Isso dependerá de você. Às vezes nós pagamos impactados. Nós não conseguimos atravessar, se impor uma linha. Na maioria das vezes nós colocamos um muro, um obstáculo que não conseguimos transpassar. E isso está na nossa mente. Porque Deus disse: eu alargarei o espaço da tua tenda. Mas isso fica dentro de nós, isso está na mente. Nós pensamos pequeno. A palavra do Senhor já disse que nós pedimos pequeno. Pedimos pequeno demais. E Deus convida você nessa noite a abandonar este medo. Deus convida você a abandonar esta mentalidade que te trava, que você pensa pequeno. Ah, mas eu não posso crescer. Ei, você pode crescer, porque o Todo-Poderoso está dizendo que você pode crescer. Mas às vezes é mais fácil nós olhar para o vizinho do lado e dizer: Senhor, mas por que ele está crescendo? E por que eu não consigo crescer? Por que as minhas coisas não avançam? Senhor, por que eu te peço? Eu oro. Mas eis que, Senhor, por quê? O porquê está na nossa mente. Às vezes já estamos satisfeitos com algo, mas a tenda ela pode crescer. Essa mentalidade, essa escassez, ela tem que sair. Nós temos que quebrar, porque nós temos que expandir. A ordem é expansão. A ordem do Senhor é: vou expandir a sua tenda. E isso é que temos que receber, ter a visão para poder receber essas bênçãos. Porque como? Pensa comigo. Como se nós não alargarmos as nossas tendas? Como que nós iremos receber tamanha bênção? Se a nossa tenda hoje está pequena, será que essa bênção vai caber dentro da nossa tenda? Será? Porque às vezes chega uma bênção. Sim, é bênção, é vitória, mas já nos damos por satisfeito e achamos que por aqui já podemos parar, que está bom. Mas o Senhor tem algo mais, porque Ele quer expandir. Ele quer te dar grandes bênçãos. Mas se você não alargar a sua tenda, não caberá a bênção que o Senhor tem para você colocar dentro da sua tenda. Então nós não pensamos, nós temos que ter uma visão mais ampla. Bom, o Senhor disse na palavra dele: alarga o espaço da sua tenda. Então eu vou alargar. Eu vou alargar, Pai. Eu vou alargar porque o Senhor vai mandar a bênção. E confia, ora, busca, persevera, fica na fé, que a bênção vai chegar. Não os impeças. Não impeça. Não impeça aquilo que o Senhor ordenou. Estenda as cortinas das tuas habitações. Não impeças. Estenda essas cortinas. Essas cortinas, meus amados, essas cortinas nada mais é para que quem está de fora não veja para o lado de dentro. Quem está de fora não veja o seu projeto. Quem está de fora não veja o que você
está almejando aquilo que você está pedindo para Deus. Porque na maioria das vezes, nós não contamos para Deus, mas contamos para alguém mais próximo, às vezes para um amigo, para uma amiga. E nem sempre é bom, porque às vezes vai ter pessoas que vai te ajudar em oração, para você conquistar, para você receber sua bênção, para você receber sua vitória. Mas nas grandes maioria das vezes, as pessoas vão tentar te derrubar, vai tentar roubar a sua bênção, ou pode te jogar um balde de água fria. Não, você não vai conseguir não, isso aí não. E às vezes isso nos desanima, e isso acaba nos entristecendo, nos frustrando, nos limitando, que paramos por ali. E o Senhor disse: temos que atravessar esses limites. Então, conta teus projetos, conta teus sonhos para Deus, conta para Ele. Não estou dizendo que você não possa contar para alguém, longe disso, pode sim, desde que seja aquela pessoa que você conhece, aquela pessoa que vai te ajudar, que vai ajudar você a conquistar, que vai ajudar você a realizar esse sonho. Essa pessoa que só quer o teu bem, quer o teu crescimento. Conta, ora, e não precisa ter medo. Não tenha medo não, porque a ação de Deus vem através de quando você traspassar essa linha, traspassar essa barreira, traspassar esse limite. Porque quando você traspassar essa barreira, você não terá um impedimento, porque você vai ter uma visão diferente. Você vai ter uma visão que Deus possa te dar aquilo que você pediu, e Deus possa ir além, e Deus possa te dar mais. A sua tenda já vai estar preparada. Estenda as cortinas, deixa essas cortinas fluir, deixa ela ir para longe. Não puxa pouca cortina para tampar não, puxa grande, puxa grande. Não tenha medo não, não tenha dúvida, e não fique pensando: será que Deus vai fazer? Será que Deus não vai fazer? Isso é o que surge muito nos nossos corações. Nós deixamos entrar essa dúvida: mas será? Não sei. E aí é onde mora um grande perigo. Quando o inimigo percebe que há dúvida nos nossos corações, ele sabe que ali ele tem uma chance de começar a pegar essa pequena brecha e adentrar, para colocar nos nossos corações que nós não podemos mesmo, que nós não temos chances. E acaba às vezes nós ficarmos duvidando: o Senhor vai fazer ou não vai fazer? Quer ver quando às vezes nós pedimos algo para Deus que está demorando? Ficamos apreensivos, ficamos inquietos. E é onde nós estaremos alimentando esse, como falo, alimentando a falsa esperança, dando espaço para que talvez o Senhor vai demorar um pouco mais a cumprir. Mas olha só, o tempo é o de Deus, a vontade é a dele. Mas a palavra do Senhor, ela diz: não limitar a ação de Deus através do medo, da dúvida e da incredulidade. Não tenha medo não, porque aquilo que você pediu para Deus, aquilo que você está buscando em oração,
Deus irá fazer. Creia. Creia. Mas porém, o que você pediu para Deus é para glorificar e exaltar e santificar o nome do Senhor? Ou somente para poder satisfazer o nosso ego, satisfazer o eu? Façam essa análise. Porque às vezes nós estamos pedindo só para poder nos engrandecer, pedindo algo às vezes para os irmãos, para os irmãos olharem e falar: olha lá o irmão, como que está. Mas isso não vai agradar a Deus. E aí Deus não vai dar. Deus não te dará. Porque Deus nos dá, sim, aquilo que engrandeça o nome do Senhor. Eis que é aquilo que glorifique e exalta o nome dEle. Com certeza. Alonga suas cordas. Significa estar preparado para o alcance de um impacto maior. As cordas longas dão estabilidade e permite que a estrutura comporte mais pessoas e recursos. Olha só. Alongue suas cordas. Pensa grande. Não pensa pequeno. Deixe que as cordas das suas tendas sejam longas. Deixa que ela cresça. Porque a bênção é tão tamanha, a bênção é tão grande, que precisa do alongamento das tuas cordas. Porque o que o Senhor tem para nós é maravilhoso. Às vezes nem conseguimos imaginar o tamanho da bênção que estamos para receber. Mas por que não recebemos, irmão? Às vezes porque limitamos. Às vezes porque não cremos de todo o coração que o Senhor vai entregar, que o Senhor vai fazer a bênção, que Ele vai trazer. Mas a palavra do Senhor fala: alargue as suas tendas, alonga as tuas cordas, porque nela vai habitar uma bênção muito grande. E o Senhor sempre nos surpreende. Às vezes quando não vemos, mas diante dos olhos humanos, acabou. Não, para Ele não acabou. Então continua crendo, continua tendo fé, continua buscando. Não limite o tamanho da sua tenda. Não limite. Por quê? Que tem que alargar as tendas, as cortinas e as cordas. Porque essa estrutura, ela precisa ser grande. Não pode ser uma estrutura pequena. Porque se a estrutura for pequena, a sua bênção será pequena. Porque não caberá mais do que o espaço, do que o tamanho da sua tenda. Por isso que a palavra nos fala: alargue a sua tenda. Não tenha medo de alargar, não. Não tenha medo de olhar e falar: mas é eu, Senhor. É você mesmo. É você mesmo que Ele quer alargar. É você mesmo. Porque às vezes nós achamos inferior, olhamos para nós e falamos: não, mas eu não. Quem vai receber é o irmão ou a irmã. Deus não vai me dar essa bênção desse tamanho, não. Vai sim. Vai sim. Porque você vai romper essa barreira. Você vai traspassar esses limites. E Deus vai te dar essa bênção tamanha tal. Para recebermos essa bênção,
Não se afaste de Deus. Não se afaste de Deus, não. Continua buscando o Senhor, continua na presença dEle. Vigiai. O pecado nos afasta da bênção. O pecado nos afasta de receber tamanha bênção. Porque Deus quer um coração puro. Deus quer um coração reto. Deus quer obediência. Você está andando no caminho do Senhor? Você está andando com Ele? Como que às vezes queremos algo se não estamos obedecendo o Pai, obedecendo a palavra dEle? Às vezes nós deixamos nos distrair. Tem tanta distração nos dias atuais. Celular, televisão, tantos entretenimentos que esse mundo oferece para nos distrair. Porque às vezes nós deixamos nos levar e nós vamos afastando de Deus e vamos dando mais oportunidade para o inimigo adentrar e ir nos afastando cada vez mais. Quando você pede algo para Deus, que você entra num propósito com Ele, eu creio que aqui muitos já receberam a bênção, já receberam vitória. E quando recebe, nós temos que vigiar para não esquecer de Deus. Porque quando nós estamos, quando a nossa casa, quando estamos tudo bem, é muito fácil, é maravilhoso, está tudo certo. Ah não, hoje eu não li a palavra não, mas quando for à noite, depois do jantar eu vou ler a palavra depois da janta. Mas está tudo bem, está tudo tão tranquilo, que as horas vai passando, os dias vai passando e a noite passa e nós acabamos não lendo, falando com Ele, com Deus. Por quê? Porque está tudo bem na nossa vida. Está tudo bem com a nossa família. Mas você não se lembra que quando você estava na dificuldade, você estava sempre com os seus joelhos dobrados, sempre orando, buscando a Deus. Eu costumo dizer que quando está no topo, quando você chega no topo, muitos não olham para cima, porque eu estou no topo. Mas quando estamos embaixo, lá no chão, olhamos para cima. Por quê? Porque nós lembramos de Deus, nós precisamos dEle. Nós precisamos de um socorro presente. Glória a Deus, aleluia. Aí sim, nós buscamos a Deus. Todos os momentos, todas as horas. Mas por que não buscar? Buscar o Senhor todo o tempo. Por que não buscar o Senhor quando está tudo na bonança? Aí sim, busca também, agradece a Ele. Não esquece dEle não. Porque você precisa ter intimidade com Deus. Irmão, mas está tudo bem na minha casa, graças a Deus. Está tudo bem com a minha família, graças a Deus. Mas continua buscando o Senhor. Porque todo dia há um dia mau. Todo dia tem um dia mau. Todo dia tem a levante. Todo dia nós temos luta. Todo dia nós temos batalha. E porventura, quando essas lutas virem, quando essas batalhas virem, você está próximo de Deus. Você tem intimidade com Deus. Quando você orar ao Pai, Ele já está resolvendo. Ele já está intercedendo. Porque você é íntimo dEle. Ele sabe do seu coração. Ele sabe qual é a necessidade. Ele sabe do que você precisa. Apenas o que Ele quer é que você abra a boca e diz: Pai,
Eis-me aqui, eu preciso da tua ajuda. Ele está ali pronto para te estender a mão, pronto para poder te atender, pronto para poder te socorrer. Porque você é íntimo dele. Ele conhece o seu deitar, ele conhece o seu caminhar, ele conhece o seu levantar. E como às vezes se você está longe dele, como às vezes se você não busca ele, como que vai ser? Não que ele não vai te atender, ele vai te atender sim. Mas aí você está distante. E às vezes os nossos olhos ficam tampados, nossos ouvidos ficam tampados, que nós mal conseguimos ouvir, enxergar o que Deus quer dizer para nós, o que Deus está mostrando, o que Ele está falando, porque ficamos distantes da palavra do Senhor. Quando você está perto, não, tudo é mais fácil, porque o Senhor já sabe de tudo o que você precisa, de toda a sua necessidade. Buscai o Senhor sem cessar. Não deixai para buscar Ele só nos momentos ruins, nos momentos difíceis, nos momentos de aflições. Tenha uma intimidade com Deus. Abra seu coração e deixe o Espírito Santo de Deus morar aí dentro, habitar. Abra a porta da sua casa e chama Jesus, convida Ele para morar na tua casa. Glória a Deus, aleluia. Às vezes nós convidamos pessoas para poder almoçar conosco, jantar conosco, ir no churrasco. Às vezes nós convidamos pessoas, olha, vamos fazer um passeio, você quer ir comigo, você aceita comigo, com a minha família? E esquecemos do principal, esquecemos de convidar Jesus, esquecemos de convidar Ele para morar na nossa casa, esquecemos de convidar Ele para ir conosco num passeio. Ele também gosta, Ele se alegra. Não esqueça não, meus amados. Sempre convida Ele, sempre coloca Ele em primeiro lugar. Convida Deus para morar. Hoje eu sou grato a Deus. Na minha casa, o Senhor mora lá. Jesus mora lá. Espírito Santo mora e habita lá. Na minha casa, eu tenho o prazer de morar com Deus. Irmão, mas você passa dificuldade? Passa, irmão. Você passa luta? Passa, irmão. A cruz pesa? Pesa. E o fardo? Pesa também. Mas eis que o Senhor é comigo. Eis que quando o fardo pesa, Ele está ali para me amparar e ajudar a carregar. Eis que quando a cruz está pesada, Ele também está ali para ajudar eu caminhar, mesmo de joelho, mas eu vou caminhando e não largo da mão de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Firma bem as estacas. O que é firmar bem as estacas? Indica as necessidades de raízes fortes. Quanto maior for o projeto ou a benção, mais profundo e seguro deve ser o alicerce espiritual, a fé, propósito e obediência para suportar as adversidades. Meus amados, firma bem as estacas. Essas estacas é que vai dar toda a sustentação da sua tenda. É essas estacas que você vai firmar. É essas estacas que quando o vento vir, quando a tempestade vir, não vai arrancar a sua tenda. Não precisa medo, cresça a sua tenda, alargue as cortinas, alargue as cordas, mas firma bem as estacas. Às vezes Deus já te deu vitórias e bênçãos tamanha tal que para você olha para dentro de você e diz: já estou satisfeito. Só com o que Deus me deu eu estou satisfeito. Ei, não coloca limitação não. Não coloca limitação. Se Deus quer te dar mais, receba. Porque às vezes nós paramos ali. Pai, já está bom. Quem sabe se está bom ou não é o Senhor. E é ali que às vezes não recebemos uma bênção maior.
Mas fica firme no propósito e na obediência. Porque aquele que é obediente ao Pai, aquele que está na fé e na oração, não tem de maneira, de jeito de ser diferente. Então, não concreta essa estaca, não concreta elas. Chama a atenção de vocês, não concreta as estacas das suas tendas. Porque a palavra do Senhor nos garante: eu vou alargar a sua tenda. Glória a Deus, aleluia! Eu alargarei. E se você tiver com essa estaca concretada, como que Deus vai alargar? Se você já concretou, isso é um sinal que você jogou o concreto e diz: aqui já está bom, Pai, aqui já não quero mais, para mim já está bom desse tamanho. Não faça isso, não. Só firma ela bem, porque a hora que o Senhor mandar a bênção, você vai tirar e fixá-la em outro lugar. Você vai alargar, você vai ampliar, e a bênção vai chegar. Não tenha medo. Não tenha medo de pedir para Deus. Peça para Ele. A palavra nos fala que nós não sabemos pedir, que nós pedimos bem pequenininho. E é verdade. Nós temos medo. Não tenha medo. Tenha fé. Tenha fé. Oração. Essa palavra ela se divide em duas. Ora, mas a ação. Oração, ora, mas tem que haver ação. Não fica também esperando só da parte do Senhor. Não espera não. Busca, acredite, luta. Luta. Se a luta está pesada, um fardo, continua lutando. Não existe uma vitória, não existe uma guerra que não temos que lutar. Lutamos com as armas que tem, e nós temos as melhores armas para lutar, que é a palavra de Deus. Nós temos a melhor arma. Nós temos os melhores estrategistas. Deus, Jesus e o Espírito Santo de Deus. Para que ter medo? O Senhor disse que aquilo que você pediu para Ele, que você descansa. Mas descansa de verdade mesmo. Não fica olhando para trás e fala: será? Será que o Senhor está cuidando de mim? Será que o Senhor ainda está lembrando da minha causa? Ele está lembrando sim. Que nós possamos continuar a caminhada, continuar a jornada, olhando para frente, buscando em Jesus, confiando que o Senhor vai fazer. E Ele vai fazer. Ei, e porém, se o Senhor não fazer, é porque não era para ser nosso, porque não era para ser da gente. Mas não se entristeça não, porque tem coisas que o Senhor não nos dá, que é para o nosso próprio bem, que é para nos livrar de algo que às vezes até poderia prejudicar nós, a nossa família, prejudicar alguém. E se o Senhor ainda não te deu, comece hoje a largar na sua tenda, porque o Senhor está te lapidando, Ele está te preparando, porque Ele vai entregar uma bênção muito grande na sua mão. Ele vai entregar uma vitória muito enorme para vocês. E a demora é porque Ele está preparando você para receber essa bênção. Porque quando você receber essa bênção, ela vai ser tão grande, tão maravilhosa, que às vezes nem mesmo você vai acreditar. Eu? Sim. Você? Você sim. Porque você acreditou em Deus. Você confiou na palavra dEle. Então, não joga concreto na sua estaca. Apenas firme ela bem firme. Porque quando vir a tempestade, não arranque. Mas quando Deus mandar a bênção grande, você será fácil você tirar ela e transferir para outro lugar e firma ela.
E o Senhor sempre disse: faça a minha obra. Vocês já ouviram muito isso? Às vezes vira até clichê. Faça a minha obra, que eu estou cuidando da tua casa. Eu estou cuidando das tuas necessidades. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, glória. O Senhor é fiel, Pai. O Senhor é tremendo. O Senhor está mandando eu dizer aqui, e eu vou dizer, porque eu estou aqui a mandado dele, eu falo o que ele deseja. Eu vou contar rapidamente. Há mais ou menos quase 60 dias, eu mais a minha esposa, a Diva, a gente já tem uns 2, 3 anos que nós, uns 3 anos para 4, que nós decidimos trabalhar com a cultura da mandioca de mesa, que fala que é a mandioca para cozinhar, porque tem várias variedades. Tem mandioca para farinha, que é a mandioca brava, depende das regiões. Aqui na nossa região nós não tem a mandioca brava, então a gente fala mandioca de mesa, mandioca mansa. E o ano passado nós não tivemos a produção, né? Plantamos, mas não produziu. Mas agradecemos a Deus do mesmo jeito. E fiquei firme, porque eu sei daquilo que Deus falou para mim que eu poderia fazer. Mas nós, o ano passado, nós não temos mandioca nem para comer em casa. Os vizinhos nos deu uma mandioca para comer ali, com uma carne e tal, fazer alguma coisa. Mas firme, porque eu sei do propósito que Deus tem conosco. Oramos a Deus, coloquei o projeto na mão dele novamente. E plantamos. Para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, temos lá uma produção excelente. Deus tem dado uma produção satisfatória, como Ele queria nos dar. Produção pronta, tudo pronto. Mas esse ano foi um ano que tem bastante produto nos mercados, bastante produto. Graças a Deus, Deus abençoa as outras pessoas também. Tem bastante produto por aí. E às vezes a gente ficou um pouco apreensivo ali no primeiro momento. E as vendas, as portas ainda não tinham abrido para as vendas. Mas eu orando a Deus, eu buscando, falei: Senhor, o projeto é seu. O Senhor que deu o aval para plantar, plantei, cuidei e o Senhor abençoou. E nós vendemos os primeiros pacotes de mandioca. E eu falei para minha esposa: tira o dízimo. Tira, devolvemos o que é do Senhor, de direito dele. E nós devolvemos o dízimo. Acho que de 2 ou 3 pacotes de mandioca. E o Senhor abriu portas maravilhosas para nós. O Senhor abriu o supermercado para nós. Estamos entregando, para a honra e glória do Senhor, estamos entregando esses supermercados. Para a honra e glória do Senhor, é um produto, tem visto falar pelas pessoas que compram, que testam, que está de excelente qualidade e um excelente trabalho. Deus tem abrido as portas. Deus, nós já temos alargado a nossa tenda, porque sabemos que o Senhor tem algo maior. Porque eis que o Senhor mandou um profeta na minha casa. Esse profeta esteve na minha casa e ele disse: o Senhor vai honrar vocês no pouco. Glória a Deus, aleluia.
e está honrando. Então nós agradecemos muito a Deus por isso. Então, eu saí um pouco, mas porque o Espírito Santo me pediu. Seja dizimista. O dízimo é para mostrar a fidelidade para com Deus. Dizima, oferta, mas que seja de coração, porque como Deus fez para mim e para minha esposa, Ele faz para vocês também. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu correr aqui. Concluindo, e que a benção exige preparação. Antes da multiplicação transbordar para a direita ou para a esquerda, é preciso criar espaço. Então por isso que temos que alargar as tendas. Porque se você não alargar, se você não ampliar, como que Deus vai te dar tamanha benção para a direita ou para a esquerda? Então você precisa estar com a sua tenda alargada. Não esqueça de alargar a sua tenda. E isso implica crescimento pessoal, ministerial ou de projetos, exigindo que você alargue seus horizontes e fortaleça a sua fé. Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor. Que vocês não se deixem limitar, às vezes pelo tamanho da sua tenda que está hoje, o tamanho que ela se encontra. Ela pode crescer muito mais, ela pode ser maior. Fique na presença de Deus, alinhe, busque, creia que Deus fará. Deus vai alargar, como Deus alargou as tendas do pessoal que tinha saído do Egito. Como Deus deu os filhos para a mulher estéril. Deus mandou ela se alegrar antes mesmo dela ter tido filhos. Essa palavra Ele nos garante. Isaías 54. É garantido. Se coloque de pé, igreja. Quero orar por vocês.